Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 219 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar do Grande Prêmio de Miami, pista nova, lá nos Estados Unidos, vitória do Max Verstappen. E vocês, hein, descartaram a Red Bull, né, seus danados? Olha a Red Bull aí. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa hoje e mais outros assuntos, chamando já o grande Adalto. Ô, Adalto, eu sei que a pauta aqui vai ser o Grande Prêmio de Miami, mas esse final de semana teve uma efeméride que eu não podia deixar de comentar aqui com você, pelo que você já comentou aqui, que foram os 40 anos do acidente do Gilles Villeneuve, né? Você já falou aqui como isso foi importante aí na sua trajetória automobilística, né? Foi, Data redonda, né? Parece que foi ontem, né? Aposto que você deve achar isso. Eu acho isso do acidente do Senna. Eu olho e falo, putz, já tem 28 anos, né? Olá, Bruno, Fabião, confraria. Realmente, o acidente do Gilles Villeneuve mudou alguma pretensão que eu tinha, porque eu fiquei muito arrasado. Foi o acidente que mais me arrasou, assim, na história que eu vi, né, do automobilismo, porque eu era muito fã dele, muito. E foi o único ano que eu não vi Fórmula 1, inclusive, depois que ele morreu, eu parei de ver e não vi mais. Eu nem lembro de nada daquele campeonato. Só sei que o Rosberg ganhou com uma Rosberg vitória. ganhou. Exatamente. Aliás, outro dia a gente comentou isso aqui, né? Que o Rosberg ganhou com uma vitória, mas teve um ouvinte que lembrou muito bem que, na verdade, naquele campeonato ninguém ganhou muitas corridas, né? Verdade. Ficou super dividido, assim, por isso que o Rosberg Foi um ganhou com uma campeonato vitória. atípico, né? Um campeonato bem atípico. Muitos acidentes, né? Teve esse do Gilles Villeneuve, o Pironi também ficou fora, né, do campeonato, ele estava liderando o campeonato, ficou fora, uma batida lá na Alemanha. Campeonato Carro diferente. asa ainda, né? Exatamente. Campeonato diferente aí. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais do Grande Prêmio de Miami. Vamos chamar o Fábio Campos agora, que vai aparecer aqui. E aí, Fábio Campos, você gostou da pista, da marina artificial, do asfalto, do traçado? O que você mais gostou no Grande Prêmio dos Estados Unidos? Ou não gostou? Olá para você, Bruno Aleixo. Olá para o Adalto. Vou responder suas perguntas sim, não, sim. Se eu estou lembrando direito da ordem que você fez. Eu acho que a gente tem muito a que falar sobre o que aconteceu dentro da pista e sobre o que aconteceu fora da pista, que também deve ser. Não é o mais importante, é claro que não, antes que já comecem protestos, evidentemente a gente vai discutir a corrida, mas eu acho que o que aconteceu fora da pista merece nota, merece análise, merece até alguns números serem citados aqui, porque foi uma coisa diferente. Se gostável ou não, vai de cada um. Você me perguntou se eu gostei da pista, eu gostei muito. Se eu gostei da prova, eu gostei um pouco, não achei tão ruim, mas acho que dá um bom debate, eu acho que teve bons elementos. Do asfalto, eu acho que ninguém gostou, porque o asfalto foi praticamente um erro de projeto, né? Houve ali um erro, inclusive tem até algumas informações que surgiram depois da prova sobre a composição do asfalto, que aconteceu algo que não pode acontecer, mas a gente pode entrar em detalhes ao longo da edição. E a última que você me perguntou, eu não lembro o que foi. Da Marina. A Marina Fake, eu achei. Eu não gostei. Passei a entender quando descobri que era um patrocinador fazendo. E se é um patrocinador de carro que coloca lá uns carros para serem mostrados, é válido. Então, por que um patrocinador de barco não pode colocar lá os seus barcos? Mas conceitualmente é bem ridículo você ver um barco numa água falsa, né? Cá entre nós. Compreensível, mas não deixa de ser esquisito, né? Sinal dos tempos, meus amigos. Tinha areia falsa, tinha areia também lá, que não tem praia, mas eles fizeram uma praia artificial, assim, pro pessoal fingir que estava na praia. O pessoal gosta dessas emoções artificiais hoje em dia, né? Mas isso aí fica para depois. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó. O meu, @BrunoAleixo80, o do Fábio, @CampusFB, e o do Adalto, @AdaltoRace. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos, dar joinha. É muito importante dar o joinha, hein, pessoal, que aumenta lá o engajamento e tal, essas coisas, sei lá como funciona. Eu sei que é melhor. Então dá o joinha lá, não custa nada, não paga nada, né? Para clicar no joinha. Bom, muito bem, o senhor Adalto. O Grande Prêmio de Miami, vitória do Max Verstappen.
O senhor tinha falado que estava entusiasmado com a pista, então eu quero saber o que o senhor achou dessa pista aí. Tirando os problemas com asfalto, né, que a gente já falou, o traçado, gostou ou não gostou? Gostei, achei que deu corrida boa. Pegas em tudo quanto é lugar, até pela primeira posição deu pega, coisa que não é muito comum. No meio do pelotão, muitos pegas em todos os lugares. Eu gostei bastante. Até a questão do asfalto, que eu acho que eles vão mudar para o ano que vem, mas foi legal porque foi um asfalto diferente. No final estava dando bastante aderência, inclusive, depois até tanto estava dando aderência que o Pérez e o Alonso tentaram 2 ultrapassagens que, no asfalto comum, eles não teriam a menor chance de conseguir, quase conseguiram os dois, né? Então, eu gostei bastante, não vi problema. O negócio da Marina Falsa, foi uma empresa que pagou o investimento que ela fez 50 vezes. Só se fala nisso. O meme do cidadão se esborrachando, que nós citamos aqui, teve 3 milhões de views no YouTube, que é um número que nem o canal da Fórmula 1 normalmente consegue. É muito acima. Então, já se pagou antes do Grande Prêmio começar. Eu até tuitei sobre isso. Nunca vi tanta celebridade junta na minha vida, a não ser em entrega de Oscar. Né? Eu achei até engraçado o Martin Brundle errando, falando com o cara da NBA, achando que o cara era da NFL. Olha, teve de tudo. Teve ele tomando cano de novo das irmãs Williams. Teve o Michael Jordan. Teve o nosso amigo, o quarterback marido da Gisele Bündchen. Da Gisele Bündchen, que vai ganhar. Vocês viram que eu mandei para vocês? Ele vai ganhar um valor parecido com o que ele vai ganhar 1 bilhão e 900 milhões de reais para ser comentarista por 10 anos de uma TV lá de NFL. É mais do que o Bruno ganha aqui, né? É uma fração do que a gente ganha aqui. Você vê que os Estados Unidos é outro planeta, né, meu? Não é que é outro país, não. É outro planeta, né? Não dá nem para... São números superlativos. A gente colocou uma matéria, inclusive, aqui de um jornalista, citamos o nome dele aqui, o nome dele é Jerry Pérez, ele acompanha em loco a Fórmula 1 há 30 anos. Ele contando, né, como é que foi, ele passou o final de semana lá no centro de hospitalidade da Red Bull, colocou os números aqui, ingresso a $1.790 por pessoa para arquibancada, e estava lotado. Tá quase o preço que a Stock Car cobrou aqui para o pessoal ir ver a corrida no aeroporto. Quase o preço. Na reta principal, o ingresso custava $6 mil, basicamente, estava lotada. Então eu achei que foi um sucesso. Finalmente a Fórmula 1 acho que conquistou o mercado americano. Acho que isso é importante para a Fórmula 1, importante para todas as equipes, para a continuidade da categoria, vai enriquecer muito a Fórmula 1. O ano que vem vão ter 3 corridas lá. Foi o evento foi a corrida com maior audiência televisiva da história dos Estados Unidos. Nenhuma corrida teve a audiência que teve o GP de Miami. Não sei se vocês sabem disso. Então, eu achei um sucesso. E eu gostei da corrida, né? E o Max detonou lá. O Vespa é um show de piloto. Ele detonou com a Ferrari, assim, passou por cima dos dois sem tomar conhecimento. Impressionante, né? O negócio do asfalto eu achei interessante porque quando os caras andavam fora da linha ideal, né, dava um efeito parecido com aqueles que dão no circuito oval, né? O cara não vira o volante e o carro continua indo reto, né? De tão liso e sujo, né, que tava o asfalto. Mas faz parte do desafio, né? Lógico, aí que tá. Gostei. É isso aí, Bruno. Faz parte do desafio. Tá mais uma pista nova. Não, discordo de vocês. Eu acho que o problema do asfalto é que ele estava soltando, ele mesmo estava soltando pedras. Ele mesmo estava soltando. Ele mesmo estava se autodesfacelando. E ele estava ele ensujou demais, se é que existe essa palavra,
a parte interna. Eu acho que quando há essa sujeira de borracha já não é bom. O próprio asfalto fazer isso é um erro que duvido que vá se repetir no ano que vem. Não vai. Embora tenha um monte de agravante, né? Que eu vou até colocar no meu Twitter uma matéria muito bem feita da Autosport inglesa que relata todo o porquê do problema do asfalto, né? Começa com o departamento de transporte da Flórida que não permite o transporte de certos materiais de fora do país e que obriga construções asfálticas a usarem matéria-prima do país. Aí eles trouxeram um material da Geórgia que era para misturar com o material que eles tinham. Enfim, tem toda uma história, tem todo um detalhamento, né, do que houve de problema. E eu acho interessante quando o asfalto é um desafio, o asfalto que come pneu, o asfalto que muda a estratégia, tudo isso eu acho válido. É claro que o asfalto pode ser um desafio a mais. Agora, o asfalto se auto-sujar a ponto de deixar a linha de fora ou a linha de dentro, enfim, a linha fora do traçado, porque o problema não era a aderência. Os caras tiveram aderência o tempo inteiro, até na própria sexta-feira. O problema foi muito atenuado porque choveu entre os dias, porque houve as categorias de acesso, né, as categorias, digamos, que fazem parte do programa. Isso ajudou a emborrachar um pouco mais. Então, no domingo, ele estava até melhor do que ele estava na sexta. Mas eu acho que é um problema para ser resolvido, porque o asfalto soltar pedra. O Vettel estava fazendo uma reportagem lá com o Martin Brundle, fazendo uma reportagem com ele, eles passavam a mão no asfalto e dava para ver as pedras. A Pirelli relatou, estava catando pedra da borracha quando o pneu voltava. Então, acho que são coisas que podem ser revistas para melhorar. Eu acho que só melhoraria a qualidade do Grande Prêmio com o asfalto melhor. Não tem dúvida que eles vão rever isso. Mas, assim, como primeira vez, eu achei até que foi legal, porque é um negócio diferente, entendeu? Que os pilotos tiveram que lidar com coisas diferentes. Eu não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo. Teve uma época do kart indoor aqui em São Paulo. Não sei se isso aconteceu também aí em Belo Horizonte. O Bruno devia morar aí em Belo Horizonte também, né? O Bruno é um cidadão do mundo, né? Nasce no Rio Grande do Sul, cresce em Belo Horizonte, mora em São Paulo. Vai, continua. Tinha uma pista aqui, que era uma das pistas mais legais, que era metade no asfalto e metade na terra. Ah, não. Então não é o que não é o que eu achei que você ia falar. Com pneu de asfalto. Tá mais para NASCAR essa aí, então, né? A NASCAR gosta de correr na terra. Pneu de asfalto. E, pô, a gente achou estranho aquilo, não sei o quê. Fomos lá conhecer, aí começamos a ir lá direto, de tão legal que era, entendeu? Era, quando você entrava na terra, metade da pista era na terra, tinha curva de alta na terra. Era completamente diferente, era muito legal. Então, é lógico que é uma brincadeira. Eu não estou comparando isso com Fórmula 1. Só estou dizendo que essas coisas diferentes, às vezes, acontecer, eu acho até legal. É isso aí. Vamos falar da corrida, então. A Adalto já começou a falar aí, né, da performance do Max Verstappen, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte. Quem está na frente agora, em termos de equipamento? É a Red Bull ou é a Ferrari? E aí, Fábio? Porque parecia que a Ferrari estava muito na frente, mas... Ou é o Max que está fazendo diferença? Essa é uma ótima pergunta, Bruno, para a gente começar a nossa discussão. Eu acho que o equilíbrio dos carros é impressionante, né? É muito interessante da gente ver, da gente acompanhar. Ferrari e Red Bull estão num nível parecido com o de Mercedes e Red Bull ano passado, embora o modus operandi dessa semelhança seja diferente, né? As propriedades do equilíbrio sejam diferentes. Conceitualmente pode parecer igual, mas o detalhe pode ser diferente. Por exemplo, a gente viu no ano passado, muitas vezes o carro que era o mais rápido no final da reta, vou citar, por exemplo, a Red Bull em Silverstone no ano passado. A Red Bull era o carro mais lento de reta em Silverstone no ano passado e ganhou a sprint, né? A corrida teve aquela batida, você se lembra, mas a sprint a Red Bull ganhou. Então, o ano passado, às vezes foi um fator, às vezes não. Nesse ano, para mim, o fator velocidade final de reta está decidindo em favor da Red Bull. Os carros são muito equilibrados. A Red Bull parece ter um traço, parece não, né? Isso é informado por muita gente, que ela tem o traço de preservar melhor os pneus, desgastar menos, não que a Ferrari seja ruim nisso, mas a Red Bull parece um dedinho à frente, isso está fazendo a diferença. Mas, na minha opinião, a velocidade final da Red Bull é o que está fazendo a diferença, porque a gente vê, desde o começo do ano, o Verstappen atacar o Leclerc muito mais fácil do que o Leclerc atacar o Verstappen. E essa questão não é facilmente resolvida com uma asa aqui, uma asa ali. Enfim, a Red Bull tem conseguido andar atrás da Ferrari,
e dado o bote decisivo que a Ferrari não consegue contra-atacar. A Ferrari aquece o pneu de uma maneira mais rápida, faz qualifies melhores, tem posições no sábado melhores, mas isso tem um preço de que a vida útil do pneu da Red Bull vai mais longe. Eu também vou publicar no meu Twitter alguns gráficos que mostram, né, como que o desempenho do Leclerc vai piorando, né, antes da primeira troca. Então, Bruno, eu acho que o Verstappen, ele é uma máquina de ganhar a corrida, né? Onde você coloca ele é uma ameaça. Se ele largar em quarto, em quinto, ele vai lá, busca na largada. É impressionante. E outra coisa que a gente também não deve se acostumar é o cara que segura a pressão como uma pedra de gelo, que foi a expressão que eu usei no ano passado e que continua se mantendo, né? Você fazer o Verstappen errar é muito, muito difícil. Mas eu acho que tem um detalhe a mais aí. Quando a gente pega o speed trap, né, que são as diferenças de velocidade, e a gente vê a Red Bull lá em cima, a Ferrari em 13º, o Sainz em 17º, se eu não me engano, e a gente colocar isso para o ano inteiro, aonde a Ferrari conseguiu retrucar? No Bahrein, naquela reta curta. E nem isso eu estou vendo a Ferrari ter, que ela teve no Bahrein, que é a aceleração, aquele ponto de aceleração da reta em que era muito mais claro do que é hoje a diferença para a Red Bull. Talvez porque a Red Bull ficou mais leve. Talvez porque a Red Bull também tenha aliviado esse problema. Então, Bruno, eu acho que apesar do Leclerc estar na frente, a vantagem é do Verstappen. Eu acho que o Verstappen está mais à vontade, porque esse problema está fazendo a diferença. E aí, Adalto? Eu concordo com a primeira parte do que o Fábio falou e discordo de todo o resto. Eu concordo que os carros estão muito equilibrados. Não tem dúvida, estão bem equilibrados. Tá lembrando um pouco o ano passado, os dois carros. Realmente, o forte da Ferrari é curva e o forte da Red Bull é reta, final de reta. Porém, para mim, quem está fazendo a diferença é o Verstappen. Né? É o Verstappen. Não é a reta da Red Bull, é o Verstappen. Até porque, no speed trap dessa corrida, por exemplo, o Verstappen foi só o 13º mais rápido. Né? Mas o speed trap em corrida é perigoso, né? Eu estou usando o speed trap do qualifying, que está todo mundo na mesma situação. Mas é que, por exemplo, o Verstappen passou as duas Ferraris na corrida e ele era o 13º mais rápido e o Leclerc era o 14º. A velocidade final deles era praticamente a situação do pneu, que hora que foi feito, como estava a pista, no qualifying a condição é igual, e no qualifying a diferença foi muito grande. A melhor volta, aqui é a melhor velocidade máxima de cada um, né? Evidentemente que é com o DRS aberto. 328 do Verstappen em meio contra 326,4 do Leclerc, quer dizer, 2 km por hora. Então, eu acho que quem faz a diferença é o Verstappen. Né? Eu acho que... Eu até falei isso no vídeo da corrida. O Leclerc e o Sainz precisam aprender a disputar com o Verstappen. Eles não sabem disputar com o Verstappen. Não pode deixar uma fresta aberta para o Verstappen, porque ele mete o carro, ele dá voadora, entendeu? E eles nem conseguem defender. Eles não têm defesa. O Sainz tomou por fora... O Verstappen contornou a primeira perna por fora e o Sainz nem tentou contornar a segunda por fora, porque o Sainz ia ficar por dentro depois. Nem isso ele tentou fazer. E o Leclerc deu o lado de dentro para o Verstappen também, na hora que foi ultrapassado. Entendeu? Então, quer dizer, eles têm que aprender a disputar com o Verstappen, eles vão perder todas. Eles vão perder todas. Porque o Verstappen é um animal, a gente sabe disso. Né? O que ele fez com o Hamilton ano passado... Ele vai para cima e é o seguinte, e ele põe lá, quer bater, vão bater, entendeu? Então, se eles ficarem bonzinho como eles estão, eles vão tomar do Verstappen. A não ser que o carro deles seja melhor o suficiente para eles irem abrindo, entendeu? Eles irem abrindo do Verstappen. Aí tudo bem, aí o Verstappen não chega, não consegue passar. Mas se o Verstappen chegar, vai passar, entendeu? A não ser que eles mudem, eles têm que mudar esse raciocínio deles com o Verstappen, né? Então, eu acho isso. E o negócio do pneu, a Red Bull arrumou isso agora, porque no começo, quem gastava mais pneu era a Red Bull. A Red Bull arrumou isso na penúltima, lá em Emília-Romagna, lá em Imola, e eu não tinha certeza se isso ia continuar, porque lá a pista, lá
lá estava chove e não molha, então, né, gasta menos pneu mesmo, né? Mas aqui, com esse calor em Miami, não sei o que, eu falei, nossa, a Ferrari pode se dar bem. E quando eu vi no final o Leclerc chegando no Verstappen, eu falei, o Verstappen deve estar ficando sem pneu, né? Mas é que também essa chegada do Leclerc no final foi muito por causa do safety car, né? Não, assim, mas assim, depois largou e normalmente o Verstappen ia abrir como estava abrindo antes, né? Ele chegou a ficar quase 10 segundos na frente, mas ele não abriu o Verstappen. O Leclerc foi, abriu o DRS, eu falei, ó, que legal, disputa de novo, né? Mas, e eu falei, eu acho que os dois não tinham trocado o pneu, né? No safety car, eu falei, o pneu do Verstappen é capaz de acabar antes. Até porque, para ele acompanhar naquelas curvas de alta o Leclerc, que a Ferrari é um carro que tem mais downforce do que a Red Bull, então você gasta mais o pneu. Você gasta um carro com menos downforce, você anda mais em cima do pneu. Então, eu achei que o Leclerc fosse até conseguir ultrapassar e ganhar a corrida por causa disso. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Verstappen conseguiu segurar bem. E mesmo que o Leclerc colocasse de lado, passar o Verstappen não é mole, não. Não é mole, não. Ele ia sentir pela primeira vez o drama que é ultrapassar o Verstappen, tendo o carro, tendo velocidade parelha, lógico. Se você tiver um carro muito melhor, é diferente, né? Eu acho que essa questão da asa, para mim, está muito evidente no fato da Ferrari estar trabalhando já uma asa, menos asa. A Ferrari está tentando curar esse problema. Eu acho que esse problema é decisivo, não é tirar nenhum mérito do Verstappen. O Verstappen, como eu falei, impressionante como você fazê-lo errar é uma tarefa praticamente impossível. Só que analisando o ano inteiro, eu concordo que a Red Bull tenha melhorado essa questão dos pneus. Imola ficou muito claro, porque quando os carros pararam nos boxes, quem estava na pista identificou que o pneu do Leclerc estava muito mais desgastado do que o do Verstappen na sprint, quando estava seco. E é aquela corrida em que o Verstappen fica, no final ele dá aquele bote. Então a gente tem visto isso, uma facilidade de ultrapassagem da Red Bull para cima da Ferrari, que a recíproca não é verdadeira. Quando a Ferrari tenta atacar, ela não consegue atacar, ela não consegue vir com a mesma ação, vamos colocar assim, para não... Mas, ô Fábio, aí eu acho que é mais o Verstappen do que o carro, porque o Pérez não consegue passar as Ferrari, entendeu? Então, sim, mas aí não é uma deficiência. O Pérez tinha um problema no motor nessa corrida, né? O Pérez teve um problema no sensor que atrapalhou. O Pérez tinha até pneu mais novo que o da Ferrari. Eu acho que no final, né? Ele deu problema no final, mas ele ficou a corrida inteira atrás do Sainz. Eu acho que é uma boa discussão. Eu acho que a gente... A questão dos números é onde a gente diverge. Eu não uso o speed trap da corrida, porque cada hora ele vai ser medido numa condição. O speed trap do qualifying, ele deixa muito claro. E a gente viu até o próprio Lauren Max, da Ferrari, falar, olha, a diferença de reta está muito grande. Ele deu essa entrevista depois do qualifying. 9 km por hora. Então, Pérez primeiro, a qualifying era Pérez, Verstappen, primeiro e segundo no speed trap, o Leclerc 13º, o Sainz 18º. Eu acho que isso está fazendo mais a diferença do que a pilotagem, embora não é dizer que o piloto não esteja fazendo a diferença, porque a largada do Verstappen foi... existia uma vantagem do lado limpo? Existia, mas não é tão grande quanto foi em Imola, e a perspicácia dele de passar ali foi altamente elogiosa. O Verstappen, eu repito, é uma máquina de ganhar corrida. Ele sabe ganhar corridas, ele sabe ir buscar vitórias de uma maneira incontestável. E, Fábio, agora, tecnicamente está havendo uma diferença muito clara dessa questão da reta. Fábio, se você olhar bem a largada, o Sainz larga bem, o Verstappen não passa ele na largada, ele passa ele na freada. Sim. Né? Ele pula um pouquinho melhor, mas não é aquela disparidade de Imola. Ele passa ele na freada. E eu acho que o Leclerc está andando muito bem também, porque eu não acho que o Leclerc esteja falhando, porque, por exemplo, no qualifying quem falhou foi o Verstappen. O Verstappen erra e perde a pole. O Leclerc vai certinho, o Sainz fez um ótimo qualifying, com a condição que ele veio, né, da batida, enfim, do problema. Então eu estou vendo o Leclerc fazer tudo certo. Tudo bem, teve o erro de Imola que o coloca numa análise do ano abaixo do Verstappen. Claro, o Verstappen é o melhor piloto do ano, isso eu não discuto. Mas eu acho que essa parte técnica está ficando muito evidente, corrida após corrida. Então, não teria... pode acabar. Não, diga, pode falar. Não teria, assim, os adversários do Verstappen que encontrar um meio termo de como... Porque, assim, eu concordo com vocês, o Verstappen é osso duro de roer, e o que aconteceu até hoje foi o seguinte, o Hamilton, quando tentou jogar duro, bateram.
Aí o Hamilton depois adotou um outro procedimento que foi tentar dar espaço, perdeu a posição todas as vezes. A gente viu em Abu Dhabi isso acontecer. O Leclerc até agora adotou o procedimento de dar espaço. Se ele adotar o procedimento de jogar duro, aí vai bater de novo. Talvez os caras tenham que encontrar uma calibração melhor para Mas tem um fator aí, Bruno. Né? Mas o meio termo você encontra dando a primeira porrada. Mas eu acho que tem um fator aí que vocês não estão considerando. A gente tem uma direção de prova diferente. Os caras estão muito mais rigorosos. Os caras estão usando até pulseiras, alianças e anéis como um mero pretexto para mostrar que estão mais duros. A gente viu o Vettel andar com a cueca por cima do macacão, vocês viram isso? Como um protesto, porque os caras estão jogando super duro com essa questão do material. Então, Bruno, eu não tenho essa informação, mas eu tenho a convicção de que os novos diretores de prova já sentaram com eles e falaram, olha, o que aconteceu no ano passado não será mais permitido. Acho que divulgaram isso para o mundo muito mal, porque colocaram aquelas regrinhas que eram basicamente as que já existiam, lembra? Nós até discutimos aqui mas os caras estão muito mais rigorosos. Então eu não estou vendo o Leclerc pegar mais leve, o Verstappen pegar mais leve, eu estou vendo todo mundo pegar mais leve. A gente não teve nenhuma grande polêmica nesse ano de manobra, como a gente teve várias do ano passado. Tudo bem, então, a intensidade ainda vai crescer, nós estamos no começo. Mas eu acho que tem muita direção de prova nisso aí, eu acho. Não, eu também acho, mas acontece que se os caras seguirem nessa toada, aí eu concordo com o que o Adalto falou, o Verstappen vai jantar mesmo. Vai jantar porque não tem como. Se deixar espaço, ele enfia o carro e vai embora. E aí, se não encostar o comissário... Eu não sei se não passaria. Eu não acho que o Leclerc em Imola tivesse feito o que o Verstappen fez. Eu não acho que o Verstappen ia jogar ele para fora. Eu não acho. Não é jogar para fora. Isso eu nunca achei. Mas eu acho que jogar duro no sentido de se encostar, encostou, que é uma coisa que a gente sabe que o Verstappen faz. Isso. Não sei, eu acho que... Mas vocês estão achando que o Leclerc tá pegando tão leve assim? Eu achei. Essa corrida total. Assim, ele podia ter, no mínimo, porque uma coisa legal dessa corrida, agora vamos falar, né? Que o DRS acabou sendo efetivo do jeito que tem que ser. Não atrapalhou. Não atrapalhou. Isso aí eu até levanto a mão à palmatória, porque eu achei que ia ser um festival e que felizmente não foi. Eu prefiro corrida assim do que corrida como a Arábia Saudita, que os caras ficam freando na reta. Exatamente. Aí, ouvinte, tá vendo? Quando o DRS funciona legal, a gente fala. Então, quando o Verstappen ele fez uma manobra planejada para cima do Leclerc, né? Ele aproximou naquela reta anterior para dar o bote na reta principal. A reta principal é muito curta. Se o Leclerc, por exemplo, trouxesse o carro para a linha de dentro, sei lá, quem sou eu para querer ensinar o Leclerc a pilotar, mas se ele trouxesse o carro para a linha de dentro, talvez ele dificultasse um pouco mais a vida do Verstappen. Lógico. Sei, O Sainz tinha que contornar a segunda perna da curva do lado do Verstappen. Não podia deixar o Verstappen entrar. O do Sainz, como era largada, eu também não vi o do Sainz um problema. Assim. O lado, assim, porque ia acabar batendo ele. O do Sainz me parece deixar muito claro o dedo da direção de prova. O do Sainz me parece muito assim, um cuidado que antes não existia, na minha impressão. Para mim, o cuidado foi ele que tomou com medo de mais uma corrida dar uma merda com ele. Pode também. Pode ser, mas não é só ele. O que eu estou dizendo é que talvez no lugar do Sainz eu faria a mesma coisa. No lugar do Leclerc, não. No lugar do Leclerc eu ia tentar jogar mais duro. O Leclerc liderava a corrida. Eles tinham um carro muito parelho. Você tá com um carro parelho, tá liderando a corrida, esse cara só vai passar se passar por cima, entendeu? Não vai passar na boa. Vamos lá. Ele passou na boa, cara, na boa. Parecia que ele estava passando quase um retardatário, entendeu? Não, Leclerc, não. Assim não. Acho que ele poderia ter defendido mais essa discussão, eu entendo, mas eu não acho que foi tão na boa assim, porque vamos na dinâmica, gente. O Verstappen sai daquela curva e já coloca, naquela curva que era a última antes, né? Aliás, aquele trecho ficou muito legal, né? O cara sai no final da reta, pega duas de alta e já embala naquela. Eu acho que aquele um dos três... A pista foi legal, eu acho que o projeto da pista é muito bom. Muito bom. Já falei aqui, né? Já falei aqui, não existe mais Singapura, cara, não virão mais Singapuras para o calendário. E eu gosto de usar Singapura como exemplo, porque é uma pista relativamente recente. Não vem. Agora, as pistas são projetadas mesmo no estacionamento
que eu até brinquei, a gente só sabe que era um estacionamento mais por ver barco do que por ver carro, porque estacionamento de carro você não consegue saber que é. Né? Se não tem aquele estádio ali, você acha que é um autódromo mesmo. Mas eu acho que ali, talvez o Leclerc. Mas aí eu vou entrar na questão do asfalto de novo. Né? Tinha muita gente que, se a gente ouvisse os pilotos na sexta-feira, o Adalto deve se lembrar muito bem disso, os pilotos estavam pregando uma corrida péssima. O Pérez falando que era um absurdo, o Ricardo falando que se encostou meia roda fora da linha, você perde o carro. O Hamilton deu uma declaração até forte, falando assim, poxa, século XXI, a gente espera que os caras soubessem fazer um asfalto. A declaração do Hamilton foi até forte. Então, não sei se isso pesou. Eu acho, tudo bem, poderia ter defendido mais, não vou dizer que não poderia. Mas eu não acho que foi tão mamão com açúcar assim, não. Até porque eles vão emparelhados ali até a hora da freada. Foi até bonita a manobra. É isso aí. Bom, vamos falar dela, né? A dona Mercedes, a Mercedes que continua às voltas aí com seus problemas. Parecia que tinha melhorado bastante, mas não melhorou tanto, né? E aí, Adalto? E aí que eles se perderam. Eles se perderam depois do TL2. Eles se perderam. TL2 foi o que o Russell foi mais rápido. Isso. Eles foram bem, estavam na fita ali. Não estou dizendo que eles iam fazer pole, nada disso. Mas eles estavam na fita, estavam na jogada, na corrida. Aí, o que eles fizeram? Porque o carro ainda está mais alto do que eles querem. Né? Eles levaram algumas atualizações. Vamos abaixar o carro um pouquinho mais. E como o Russell. Ele tinha andado com o carro mais baixo já, vão abaixar mais o do Russell para a classificação. Abaixaram os dois carros, mas abaixaram mais o do Russell. Bom, o Russell foi mal na classificação e você abaixa o carro, você não levanta mais. Não pode mais, o carro vai para o parque fechado. Né? Então, abaixou para a classificação, eu já esperava uma corrida ruim dos dois. Então a Mercedes se perdeu aí, eu achei, porque ela tinha dado uma melhorada boa, ela tinha que manter aquilo, entendeu? Ela tinha que manter aquilo. Achou, faz o resto em Barcelona, não precisava fazer tudo agora, né? Então ela foi muito otimista, abaixou mais o carro e aí piorou. Pode ver que no TL2 você quase não via mais o carro pular. O carro pulava só no finalzinho da reta. E pouquinho, porque já tinha que frear e já parava. Na hora que eles freavam, o carro parava de pular. Não é que nem estava acontecendo antes, o carro estava entrando pulando na curva. Não estava. Eu falei, acharam o ponto, acharam o carro. Né? Aí foram baixar mais o carro, entendeu? E aí se deram mal. Aí na corrida, pela terceira vez, um safety car atrapalha o Hamilton. Azar. Eu acho que é azar, porque ele estava indo bem, estava fazendo uma corrida boa, estava ali atrás do Bottas para passar o Bottas, né? E aí deu aquele safety car. O Russell foi muito inteligente, porque algumas voltas antes, falaram, vamos parar. Ele falou, o pneu está indo, por que a gente não continua? Pneu ele falou isso. Né? Ele falou assim, o pneu está indo, vamos continuar, de repente dá um safety car, uma chuva, alguma coisa, né? Aí, então, ele foi muito inteligente, porque, né? Aí deu o safety car e evidentemente, ele voltou na frente do Hamilton, já estava na frente do Hamilton, porque o Hamilton tinha parado, né? Para fazer a troca, então o Hamilton estava chegando no Russell, né? Quando deu o safety car. E aí o Hamilton, eu achei que a Mercedes devia ter mandado os dois entrarem, né? Mas não mandou o Hamilton entrar, mandou só o Russell. Aí, evidentemente, o Russell voltou atrás do Hamilton, mas com pneu novo, o Hamilton com pneu com 20 e poucas voltas. Passou inclusive teve que devolver a posição, porque saiu da pista, depois passou de novo. Eles brigaram legal lá, né? Foi uma briga boa, né? E foi isso o que aconteceu. Agora, eu achei que a Mercedes se perdeu no acerto do TL2 da sexta para o sábado, né? Se perdeu totalmente. E o Hamilton está dando azar. É a terceira vez que um safety car estraga a corrida dele. Né?
Então, não acho nada disso que estão falando por aí, que o Hamilton já era, que não sei o quê. Isso é uma besteira tão absurda que não sei nem como... Né? Tem que olhar, né, todas as circunstâncias. A pessoa só olha o resultado, né? Da Mercedes eu acho isso. E aí, Fábio, e a Mercedes? Mas a briga foi bonita, né, dos dois. Foi bonita e limpa. Sempre né, Bruno? Quando gentilmente nos permitem assistir uma briga entre companheiros de equipe, foram muito gentis com a gente esse final de semana. Nós agradecemos, né? Dá para brigar, assim, sendo, digamos, com responsabilidade, sem bater. O Russell teve aquela que foi por fora, a direção de prova teria mandado ele devolver, a Mercedes falou. Me surpreendeu também positivamente, eu não vejo nenhum problema na direção de prova falar, devolve. Eu acho muito melhor do que puramente punir, friamente punir. É curioso, me surpreendeu, porque a direção tinha falado que não faria mais isso, né? A informação que a gente tinha de que eles não avisariam mais a troca para fazer a troca de posição, e segundo a Mercedes, eles avisaram, né? Independente disso, foi bonita. A situação da Mercedes, assim, eu tenho uma informação um pouquinho diferente da do Adalto, embora vá pelo mesmo resultado da perda do caminho, né? Aliás, eles não sabem o caminho. Não é que eles se perderam, eles estão perdidos, na minha opinião. Eles não entendem o projeto, que é hiper surpreendente e é hiper interessante, né? Porque você tem hoje um carro que os caras não sabem o que eles vão fazer, que vai mudar, que não vai mudar. Agora vão para a Espanha, onde eles vão ter uma base. Enfim, mas depois a gente fala da Espanha. A apuração que eu vi foi o seguinte: eles fizeram, como o Adalto falou, como o carro na sexta-feira estava aparentemente muito bom, embora eu acho que a gente está levando a sexta-feira muito a sério. Sexta-feira é sexta-feira, uma pista nova, enfim. Aquilo ali pode ter sido um resultado ilusório, como pode não ter sido. Eles baixaram o carro, como o Adalto falou, mas baixaram para o FP3. No FP3, TL3, né, já foi um desastre, porque eles terminaram em 17º e 18º. Ali... tentaram voltar, evidentemente, né? O raciocínio lógico, né? Baixamos o carro, não funcionou, vamos voltar para sexta-feira, vamos voltar para o modo sexta-feira. E não resolveu. E o porpoising continuou. Aliás, o porpoising da Red Bull no final da prova me surpreendeu, hein? Não esperava ver. Se quem não percebeu, assista as voltas finais ali naquele momento. Eu achei que a Red Bull estava pulando bastante essa corrida. Exatamente, a Red Bull. A Red Bull. Se eu falei Mercedes... Não, é isso mesmo. Não, falou certo. É impressionante, eu não esperava ver a Red Bull pulando, mas pulou no finalzinho ali, no final da prova. Mas só para voltar no assunto da Mercedes, né? Se perderam tanto, Bruno, que aconteceu uma coisa que eu considero assim, quase estapafúrdia para os padrões Fórmula 1, né? É o Russell fazer 1:29.9 na sexta-feira e 1:30.1 no qualifying. Então, ele fez o tempo no qualifying pior do que o da sexta. Pior que o da sexta. Então, vai além da questão até do voltar para o acerto, do tentar aqui, tentar aquilo. É um sinal de estamos perdidos que, para mim, é absolutamente evidenciado, né? E se não é o safety car, meu Deus, tem muita gente falando a Mercedes melhorou. Na minha opinião, não melhorou nada. Nada. Porque 0,8 na classificação. Tomou do Leclerc. O Russell foi mal. E no safety car estava, se eu não me engano, 45, por aí, segundos atrás do Verstappen. Ou seja, se não tem o safety car, os caras iam terminar lá por 1 minuto atrás. Então, é uma situação... Bruno, é uma situação, assim... É o curioso caso da Mercedes, eu acho que a gente pode batizar assim. Não, a Mercedes achou o carro do TL2, sim, e depois perdeu ele de novo. Certeza, ela perdeu ele de novo. Porque quando você abaixa o carro, não é só abaixar o carro. Você tem que mudar um monte de coisa no carro para abaixar o carro. Não é pegar o mesmo carro e abaixar. Tem que mudar ângulo de asa, tem que mudar a suspensão, muda uma porrada de coisa, dependendo da altura do carro. Então, você levantar e abaixar, você tem que mudar as coisas. Por isso que quando eles, no TL3, eles foram mal, tentaram voltar o carro para sexta-feira e não conseguiram. Porque tinha que mudar um monte de coisa no carro. Não era só levantar um pouquinho o carro, entendeu? Então, é isso. Aí foram mal, eles foram como eles estavam indo. Mas, se você olhar na classificação, você vai ver que, tempo por tempo, eles melhoraram 3 décimos. Porque eles tinham tomado 1 segundo e 1 em Imola e tomaram 8 décimos agora. Então, 3 décimos é uma melhora. O Hamilton, é uma melhora. É o Hamilton. O Russell piorou o tempo dele. O Russell piorou o próprio tempo. O Russell, não, eu estou falando de Imola. De Imola para cá. Que eles tinham tomado... O Russell tinha tomado 1 segundo em Imola. E o Hamilton 1 segundo e 1. A média estava 1 segundo e 1 atrás.
E conseguiram dessa vez, o Hamilton conseguiu 0,8. Então, 3 décimos é uma melhora. É uma melhora. Mas é uma melhora muito, muito pouco. Não adianta nada 3 décimos, né? Não adianta nada. Talvez adiante para dar o caminho, mas aí eles perderam o caminho de novo, entendeu? Vamos ver se eles acham de novo em Barcelona, porque eu acho que Barcelona é a última tentativa com esse carro. Se não der certo, eles vão, com esse carro que eu digo, nessa configuração, né? Com side pod 0, tudo. Porque isso independe de chassi. Né? Uhum. O mesmo chassi, eles colocam o side pod de volta, tudo, não tem problema. Eu acho que o assoalho, eles podem mudar o assoalho, colocar um assoalho mais rígido, que o assoalho deles é o menos rígido de todos, é o mais flexível, eles podem colocar um rígido. Então, eles podem mudar completamente o carro, nisso, usando o mesmo chassi. Então, eu acho que eles vão fazer uma última tentativa em Barcelona. E se não der uma melhora, assim, considerável, bem considerável, tipo, se ficar atrás de Red Bull e de Ferrari, é ficar 3 décimos atrás. Entendeu? Se não der uma melhora nesse nível, eu acho que eles desistem desse conceito, né? E usando o mesmo chassi e tudo, eles colocam um carro mais convencional depois para as próximas corridas. Ainda não é uma informação, é um sentimento que eu tenho. Fala. É uma frase do Andrew Chauvelin, né, que é o diretor de pista da Mercedes, ou diretor técnico, enfim, a Mercedes tem tantos nomes lá que a gente mistura. Ele falou uma frase que eu acho fatal. Ele falou: a gente não consegue fazer a correlação entre o que a gente vê na tela e o que os pilotos sentem. With the driver feels, ele diz. Isso é uma coisa muito grave, cara. Quando o computador te dá uma coisa e o piloto vai e não tem o que o computador não te devolve a mesma coisa que o computador te mostra, é um sinal de não... os caras estão perdidos, por isso que eu falei assim, não é que se a tecnologia trabalhando contra, eles estão perdidos desde que começou o ano, eles não conseguiram pegar. E eu acho muito complicado, porque não é assim tão simples de, vamos mudar o carro aqui, vamos para outro conceito. Se a Mercedes fizer o que sugerem de voltar para o carro da pré-temporada, é um carro que no papel, embora o papel seja justamente o X da questão, é mais lento. Aí os caras vão abandonar para começar do zero. Trocar de carro será, para mim, abandonar 2022 completamente e tentar reaprender um conceito que eles não conseguiram dominar ainda desse carro. Eu, pessoalmente, também estou falando, como o Adalto, para mim é palpite, não é informação, eu duvido que voltem com um conceito de pré-temporada. Eu duvido. Não descarto nada. Mas eles precisam entender, Bruno. Se eles não entenderem esse carro, é importante solucionar o problema para fazer diferente para o carro do ano que vem. Esse é o grande dilema. Essa situação da Mercedes parece um reality show, né? A gente fica acompanhando assim, agora baixou, agora subiu, agora fez isso, agora tá 3 décimos, agora tá 8, agora tá 1 segundo. É uma loucura, né? Porque é tão estranho, né? A Mercedes passando dificuldade, né? Ela dominou tantos anos que a gente fica achando tudo meio esquisito aí, fica acompanhando assim, né? Desse jeito. Agora fazer uma menção honrosa pro George Russell, né? Que eu acho que, apesar de que na minha avaliação, eu acho que na avaliação do cronômetro, não é nem minha, tá 3-2 pro Hamilton em velocidade. O Hamilton foi mais rápido em 3 finais de semana, inclusive esse, do que o Russell, teve toda essa questão do safety car de novo. Mas mesmo assim, a qualidade do trabalho do Russell é vital neste momento. Né? Começar na Mercedes mostrando que não vai ser um Pérez e nem vai ser o que o Sainz periga se tornar, embora ainda não seja. Olha, eu estou aqui para ser um fator, eu não estou aqui para ser o Bottas. Eu acho que isso está muito claro já na mensagem que o Russell passa. Desempenho total sem erro. Não cometeu um erro até agora. E essa participação dele no rádio, né, de discutir com a equipe, falar assim, olha, vamos ficar na pista, quem sabe... É aquilo que a gente fala do piloto também, mostrar que ele tem autonomia, que ele tem personalidade, né, que ele sabe como conduzir a equipe também de uma maneira, que é o que o Hamilton mostra praticamente todos os dias, né, e o cara, para ele, bom,
imagino que a Mercedes deve estar com o Russell lá e preparando ele para ser o Hamilton dos próximos anos. Mas é isso aí, Bruno. Ele está mostrando que pode ser. Ele está mostrando que pode ser, essa é a moral da exatamente. história. Eu posso ser o cara. Exatamente. Mesmo 3-2 para o Hamilton, o trabalho dele que eu acho convencendo que pode ser mesmo. Com esse carro da Mercedes, eu acho que os números de tempo, assim, não dá para contar muito agora, sabe? Assim, ele tá 3-2 pro Hamilton, é porque, né, esse carro poderia estar diferente. Sim, o 3-2 pro Hamilton é só para não pegar aqueles caras, é só para pegar aqueles caras que vêm com Hamilton acabou. Vocês já citaram aí, não preciso nem entrar nessa discussão de baixo nível. Tá 3-2 pro Hamilton, é mais como um elogio ao Hamilton, mas é um super elogio ao Russell, embora a sequência de resultados que nunca ficou fora do top 5 nesse ano é irreal. Porque aí já entra várias, digamos, ocasiões de corrida que são circunstanciais. Não é isso tudo que eu estou dizendo, assim, os resultados. Não é um cara que está guiando mais do que o carro, não é isso. Mas está guiando super bem. E isso já é digno de elogio. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do resto do pelotão, né? Apesar de que a Mercedes estaria também no resto do pelotão, né? Mas eu achei interessante o seguinte: o Alex Albon, que pontuou de novo, né? Com a Mercedes, muito boa corrida, né? Muito boa corrida. Pior carro do grid, sem fazer loucura dessa vez, com o pneu até a última volta, né? Chegou em 10º lugar, sensacional. Outro que foi sensacional para mim, Bottas. Se não fosse aquele erro, ele ia chegar aqui. Mas você não achou que ele poderia... Ele poderia ter chegado um pouquinho mais na frente, você não achou, não? Aquele erro acabou atrapalhando bastante. Atrapalhou demais. Foi um erro, né? Um erro que ele... mas às vezes um erro é suficiente. Então, foi uma pena. Mas é um carro que era o segundo pior do grid, né? E o Bottas está levando ele nas costas, né? Ele não está quebrando, porque está quebrando do chinês, coitado, que a gente nem sabe se o chinês é bom, é ruim, porque o chinês não está conseguindo andar, quebra toda hora. Então, tá dando até pena lá do Zhu, porque realmente tá quebrando demais. Para mim, os dois destaques é esse. E teve mais um, que eu não sei se vocês viram, vou até colocar uma matéria, que o Ocon se recusou a obedecer a ordem da equipe, que pediu para ele segurar a onda quando o Alonso foi punido com os primeiros 5 segundos e a equipe foi avisada. O Ocon estava atrás do Alonso, né? Aí a equipe pediu para o Ocon, segura aí os caras, para o Alonso poder abrir 5 segundos. Ele falou, não, segura não, senão os caras vão me passar. Vão me passar. Não, você tem que segurar. Ele falou, não vou me prejudicar. E não segurou, entendeu? E aí o Alonso depois tomou mais 5 segundos ainda, né? No fim acabou tomando 10 segundos. Nós vamos comentar sobre o Alonso também. E tentou uma ultrapassagem muito ousada ali. Ele passou um pouco da ousadia, né? Acabou... Barbeiragem, né, o Adalto? Alonso Barbeiro, né, naquela ali, né? Foi uma certa o toque com o Hamilton na largada é largada, né? Ali tá todo mundo próximo, acontece. Mas aquele outro que foi contra o... Foi contra o... Bateu no Gasly. Gasly. Exatamente, Gasly. Aquilo ali é coisa de principiante, né, senhor Alonso? Escuta, com o Hamilton, vocês não acharam depois que o Alonso não defendeu porque ele falou, eu bati nele, então eu não vou dificultar? Eu achei. Sabe o que eu achei? Posso estar completamente louco, mas eu achei que ele não dificultou o Hamilton ultrapassá-lo, porque ele falou, eu bati no cara na largada. Então, não parece muito uma coisa do Alonso para mim. Não parece muito, mas o Alonso deu uma mudada. Não é mais o mesmo, o Alonso. Assim. O Alonso está mais velhinho, né? Os reflexos diminuem, às vezes erra uma freada, bate na traseira do Gasly, acontece, né? Essas coisas. E aí, Fábio Campos, e esse pelotão do meio aí? Não, Bruno, de que você quer que eu fale? Eu acho que todos que a gente comentou aqui, que você quiser, claro. Eu acho que o Albon está fazendo um ano muito bom mesmo. Nessas 5 provas a gente já pode dizer, né? Eu gosto de lembrar, embora sempre dizendo, né? Eram situações diferentes.
Mas a Williams 2019, 2020, aquela Williams que o Russell pegou, e ele ficou muito tempo sem pontuar, era uma Williams que se situava mais ou menos por ali no pelotão, lá atrás. E lembram da novela que foi para o Russell pontuar? Uhum. O Albon não, ele consegue pontuar. Eu não estou comparando os dois pilotos, eu não estou dizendo que o Albon está fazendo o mesmo trabalho que o Russell fez. Eu estou apenas colocando ali um ponto de vista de que os pontos, né, de uma Williams que anda lá atrás, eu sei que a dinâmica nesse ano está diferente, é o que eu falei de Red Bull e Ferrari, em comparação com Red Bull e Mercedes do ano passado. A dinâmica é diferente, mas ele está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que é bastante válido, né? Faltava um companheiro de equipe ali também para ele, né? Para forçar um pouco mais, para dar para melhorar um pouco a Williams. A Williams já pensou, o Williams podia estar fazendo isso com 2 carros. Uhum. O Bottas, rapidamente, né? Eu acho que qualquer um com bom senso, né? Sabia que o Bottas seria uma ótima aquisição para a Alfa Romeo e está sendo. Eu não acho que ele esteja levando o carro nas costas. Eu acho que o carro é muito rápido. Mas eu acho que o erro que ele cometeu é imperdoável. Aquele tipo de erro ali, do jeito que foi, não. Para um cara desse nível, não. Cara, ele deixar o carro escapar ali, e aí perde a posição para as duas. Ele podia ser quinto, ele estava andando muito bem, ele estava só perdendo de Ferrari e Red Bull. Então, assim, ele é muito rápido, e eu acho que ele era o melhor do resto, né? Eu não acho que o que ele fez condena o ano dele. Mas é um erro que esse é um erro do chefe de equipe falar, cara, não esperamos esse tipo de erro. Esse tipo de erro nós não esperamos de você. Mas vamos continuar trabalhando, porque você está ajudando muito a equipe, não há a menor dúvida disso. É isso aí. Outra, agora mais para o fundo do grid, né? Surpreendentemente, né? A Haas que parece que andou para trás, né? Tava ótima no começo, né? E tudo, mas agora começa a andar para trás. Isso também acontece em equipe que não tem recurso, né? Isso. Às vezes acerta o carro, começa muito bem, mas no desenvolvimento começa a ficar para trás, né? Isso que eu ia falar. Acho que você acertou aí. Não tem recurso nem financeiro nem técnico. Isso. Então, assim, eles têm um acertozão básico lá para o carro, mais uns 2 ou 3, e é isso. Se a pista casar com isso, vamos para frente. Vamos embora. Se não casar, vai ficar de 10º para trás, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando com a Haas, é exatamente isso. Porque é muita diferença de uma corrida para outra. Né? E o Mick Schumacher parecia que estava indo bem esse final de semana, né? Até dar aquela pichotada no final lá e acertar o pobre do Vettel, né? Pelo meio, né? Tava um tiroteio lindo ali, as duas Haas, as duas Aston Martin. Isso, uma briga bonita lá, briga né? Bonita ali, né? Aí deu o Magnussen tentando ser mega agressivo, né, meu? Uhum. Todas as saídas de curva e todas as freadas. Falei, tudo bem, legal isso daí, mas ele vai estar destruindo o pneu, né? Ele está destruindo o pneu. Dane-se, eu quero ver nego indo para cima do outro. E teve a batida do Gasly com o Norris, né? Que meio barbeiragem ali de algum deles. Quem foi o barbeiro ali da história? É uma pergunta difícil. Eu achei que foi o Gasly, viu? Eu achei um pouquinho mais o Norris, mas eu não... Achei mais uma batida bizarra mesmo, assim. O que você achou, Fábio? Eu achei um acidente de corrida, plenamente acidente de corrida, né? O Gasly perde o carro na curva dos Marquinhos, né? Ali muita gente perdeu o carro ali, né? O Bottas bateu ali. Isso. Enfim, muita gente perdeu o carro. Aliás, tem uma ultrapassagem ali da Haas, eu acho que é o Magnussen que fez. Tem uma ultrapassagem ali muito bonita. Estavam 3 carros brigando. Tinha uma Aston Martin e aí o Bottas... Por isso que eu achei essa corrida legal, porque ela... Tudo bem, eu entendo. Eu tô vendo muita gente criticar a corrida. Eu também não tô entendendo isso. Não, mas eu entendo. Eu acho que a promoção, eu falei sobre isso numa live na quinta-feira, a promoção, quando ela bombardeia um super evento, ela, por tabela, gera uma super expectativa. Que eu acho que muita gente está meio que associando isso. E eu sempre digo, quando eu não critico a corrida e outras pessoas criticam, como eu sempre defendo que tem que nivelar por cima, eu bato palma para outra opinião. Eu vejo méritos em querer corridas cada vez melhores. Mas eu tenho que ser fiel à minha primeira impressão. E a minha primeira impressão é de que houve briga, sim, em vários lugares. E eu sempre digo que eu prefiro menos ultrapassagens. A gente já falou isso aqui, né, Bruno, várias vezes. Eu prefiro menos ultrapassagens reais do que aquele excesso de cara abrindo asa. Então, a grande maioria das ultrapassagens foram de brigas de colocar de lá. Teve uma briga do Vettel com o Latifi, que foi muito bonita.
Os dois abrem a asa, inclusive, e o Vettel coloca por fora lá na curva 11 e contorna a 12 também com o Latifi. Foi a Passão do Vettel. Acho que foi a ultrapassagem mais bonita aí. Essa briga tá nas redes sociais da Fórmula 1, enfim. Tá no Twitter. Quem quiser ver essa briga, quem não estiver lembrando, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Então teve uma boa corrida do Latifi, hein? Que ele não fazia isso há quanto tempo? Nem lembro. Uma boa corrida dele. Já fez alguma? Então, eu acho que foi uma boa. Bruno Aleixo resumiu. Mas, enfim, eu acho que teve essas brigas e eu já nem lembro qual era o tema que eu estava falando aqui. Das brigas do pelotão de trás. O pessoal está reclamando da corrida. Não, mas antes você me perguntou... Não, o tema inicial para você era a batida do Gasly com o Norris. Do Gasly com o Norris. Eu acho que foi ali foi um acidente de corrida, uma desatenção dos dois. O Norris achou que ele não ia vir para dentro e ele veio, mas tudo tão de leve que eu acho que não tem ali um culpado, não. Também acho que não tem muito um culpado, assim. Porque o Gasly tinha acabado de tomar aquele totó do Alonso. Do Alonso, Né? Então o carro dele estava meio desbalanceado. Ele disse isso, né? Ele disse que desequilibrou o carro dele. Desequilibrou o carro, aí ele errou naquela curva ali. Quando ele estava voltando, veio o Norris, que eu acho que o Norris achou que já tinha ultrapassado e ainda não tinha. Sei lá. Foi um acidente muito de corrida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma coisa, só rapidinho, só um parênteses rapidinho, Bruno, porque esse safety car meio que deu uma vida para a corrida. Eu concordo com os críticos por causa disso. Até aquele momento ele estava ficando meio parado e depois daquilo ali veio. E é curioso como a Ferrari veio para cima da Red Bull depois daquilo, né? A gente já falou, mas enfim. É essa questão de que a Ferrari, na minha análise, aquece os pneus melhores do que a Red Bull. E aí muita gente reclama da Mercedes, da Ferrari não ter parado, né? De não ter trocado os pneus. É verdade. No safety car. E aconteceu nesse final de semana, a Mercedes mostrou e a Ferrari também, uma coisa muito curiosa, de que os pneus brancos, os mais duros, eles estavam demorando 15, 20 voltas para pegar no tranco, digamos assim. O Russell, depois de 15, 20 voltas, ele começa a andar muito mais rápido, ele largou com os duros, e quem trocou demorou um tempo para pegar. Então a Ferrari, como a Ferrari só tinha o branco, ela analisou, não, se a gente trocar, a gente vai demorar tanto tempo para aquecê-los que é melhor ficar. E a Ferrari só tinha pneu branco novo e a Red Bull tinha pneu amarelo novo. Então, nesse jogo aí, a justificativa para não parada, só para deixar esse registro aí. Mesmo assim, Fabião, eu concordo com o que você falou, é verdade, a Ferrari só tinha... Mas eu teria colocado branco no Leclerc. Porque, ainda mais que a Ferrari viu que o Verstappen não entrou e o Leclerc estava 10 segundos atrás. Então a Ferrari... O tempo existia, mas esse problema de não aquecer, só aquecer com 20 volts, a transmissão da Sky chamou atenção com 15, 20 volts. Eles falaram, gente, olha como o Russell começou a andar mais rápido que o Hamilton de pneu médio, claro, por causa da vida útil, mas todos estavam demorando 15, 20 volts. Essa é uma peculiaridade que eu não me lembro de ver em outro grande prêmio. Eu acho que isso para mim justifica, porque se fosse só a justificativa da Ferrari, eu desconfiaria. Mas como a gente viu na Mercedes, eu acho que tem base. Eu teria trocado tanto o do Leclerc quanto a Mercedes, eu teria trocado do Hamilton também. Só trazer o Alonso de volta para a pauta aqui, porque na semana passada teve um ouvinte que perguntou aqui para mim, para o Adalto, se a gente achava que o Alonso ainda fazia diferença técnica para a equipe, né? E eu não lembro nem o que a gente respondeu, depois a gente pode até resgatar. Mas eu queria que o Fábio respondesse também. Depois desse final de semana, se a gente pode dizer que o Alonso, como piloto, na pista, faz diferença técnica para a equipe. Eu acho que faz, porque se a gente tomar o Ocon como base, né, e eu sempre digo, né, a gente tem que, não é só companheiro de equipe que serve como análise, mas se a gente tomar o companheiro de equipe como base, que não está fazendo um bom ano, embora tenha feito uma bela corrida, o Ocon, uma bela corrida de recuperação nesse final de semana, o Alonso está, para mim, muito claro e nitidamente mais rápido do que o Ocon, sistematicamente. Teve uma corrida, que eu não me lembro qual, que eu acho que você pode dizer, não, esse final de semana o Ocon andou mais rápido. E o Ocon não é nenhum bobo, né? Não é nenhum piloto que você desconsidere, embora, repito, esteja mal. Se a gente analisar, Bruno, que o Alonso fez o ano passado, a corrida no Qatar, a defesa de posição contra o Hamilton naquela briga épica da Hungria, que para mim foi a melhor do ano, eu acho que ele ainda faz diferença, sim. Eu vejo muita gente dizer que ele ainda é o Alonso de outros tempos e que o carro o limita. Eu não vou discordar, mas eu não vejo exatamente sob essa ótica. O Alonso ele tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, né? Que é se vender. O Alonso ele se vende como ninguém. Ele deu uma declaração. Eu estudei na volta de
enfim, celebração lá, que os pilotos ficam dando tchauzinho. Nesse final de semana era cada um com um carro. Aliás, eles iam fazer um desfile dos chefes de equipe. Acho que ainda bem que cancelaram, porque eu também acho meio demais, né? Mas o Alonso falou que ali ele viu que ia ter mais aderência, que ele conseguiu sacar. O Alonso se vende muito bem, mas eu acho que por mais acima de personalidade, de ética, que eu questiono muito do Alonso, eu acho que o braço dele ainda faz a diferença. Eu concordo. Chegaram a dizer, Bruno, gente confiável, vou até falar quem, o Karun Chandok, de que o Alonso estaria tentando conversar com a Red Bull, estaria querendo conversar com a Red Bull, mais ou menos na filosofia de, olha, deixa eu terminar minha carreira com vocês, eu não vou atrapalhar o seu esquema de vocês, deixa diz que ele está conversando com a Red Bull. O Alonso fica no pé do Christian Horner desde 2009, mais ou menos. Agora, eu já falei aqui. O cara não aguenta mais. Eu já falei aqui, embora não seja uma informação deste momento, mas como já houve conversa do Alonso com a Aston Martin, eu não descartaria, dependendo do futuro do Vettel. Eu ainda acho uma peça valiosa, Bruno. A gente vê o que está acontecendo com o Vettel, o Alonso não chega nem perto. O Alonso está muito mais acima. É verdade, Isso aí eu tenho que concordar, mas eu não sei, viu? Eu tenho minhas ressalvas aí em ter o Alonso. Uma coisa que eu já falei, Bruno, rapidinho. A pressão dentro isso é uma informação, gente. A pressão dentro da Renault é muito grande e ela é em cima do Alonso. Porque muita gente da diretoria da Renault está abrindo os braços, como eu faço aqui agora, e falando assim, gente, nós botamos milhões nesse Piastri, nós vamos deixar esse cara sentado. Então a pressão do Piastri para cima do Alonso ela é real e fala-se que a Renault poderia sugerir para o Alonso, vai para o nosso programa lá no EC, nas 24 horas de Le Mans, e o Alonso pode não querer, e é por isso que eu coloco a Aston Martin talvez até como uma possível porta. Mas há uma pressão interna, Bruno, porque o Ocon tem contrato, o Ocon está mais seguro do que o Alonso, vai entender. Sabe onde o Piastri vai acabar? Na Williams, no lugar do Latifi. Qualquer um, eu acho que seria. Qualquer lugar ele tinha que entrar. O Latifi eu colocaria na Aston Martin. No lugar, vocês sabem de quem. Mas se ele entrar na Williams, qualquer lugar que ele entrar, ele precisa entrar, de qualquer maneira. No lugar do Latifi está bem colocado também. Eu não me importaria de ver o Latifi fora, porque eu vou te falar, é muito fraco, nossa senhora. Muito bem, pessoal, é isso aí então. Foi isso o GP de Miami, né? Esse fim de semana, como é que tá, hein? Temos corrida? Eu tô meio por fora. Fórmula 1 não. Fórmula 1 não. Mas temos outras. Temos outras, a gente informa na quinta-feira. Isso. Lembrando que na quinta-feira a gente vai estar aqui para poder responder as suas perguntas, então entre lá na página do Loucos pro Automobilismo e registre o seu questionamento, né? Isso. A gente vai trazer aqui todas as respostas às suas dúvidas, beleza? Isso aí. É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente volta com mais Loucos pro Automobilismo ainda essa semana. Abraço, valeu!